Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos ao culto desta manhã. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, neste dia, glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fizermos. Que Deus nos abençoe, então, e bom culto para todos os irmãos. Amém. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de todos nessa manhã, amém? O introito bíblico, ele se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, amém? Vamos louvar ao nosso Deus, equipe de louvor nesse momento. Gentilmente
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o nosso Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei, Tu és o Rei, Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, e Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem para declarar, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. Vai, ensina comigo agora, igreja. A Tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Que Teu reino seja estabelecido entre nós. Só a igreja. Teu reino é sempre eterno. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé, os que puderem e quiserem. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Desde já sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão segura
povo diz: maravilhoso Deus, nós te louvamos essa manhã e engrandecemos o teu nome, porque nós reconhecemos que tu és o único Deus e Senhor que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, continua falando aos nossos corações, pois nós choramos em nome de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém? Poder sentar e sejam todos bem-vindos. Convido a amada igreja a fazer uma leitura bíblica alternada. E ela se encontra em Isaías 55, versos do 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Congregação. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Eu convido Jéssica para entoar com a amada igreja os cânticos congregacionais. Graça e paz, irmãos. Vamos cantar o hino 388 do HCC, Santifica a Tua Igreja. E em seguida estaremos fazendo a dedicação dos dízimos e ofertas. Convido os diáconos escalados para o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Estaremos cantando o hino 433, Usa, Senhor. Todo meu ser pra Teu
Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a teu povo nessa manhã, Senhor, de estar na tua casa para te louvar e engrandecer o teu nome, meu Deus. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de entregar nossos dízimos e ofertas, Pai, na tua casa, para manter a tua obra, Senhor. Continua abençoando o teu povo, continua abençoando cada família aqui representada, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Nesse momento eu passo a palavra para o pastor Carlos. O hino que os irmãos, ou que nós cantamos, o primeiro, faz parte dos hinos que tiveram a letra mudada para o HCC. E por uma razão, né? A gente cantava, vem, visita a tua igreja. E feliz da igreja que tem Jesus como visitante, né? Jesus não é visitante, né? E só falta dizer, vem, visita e volte sempre, né? Jesus não é visitante, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja. Por isso que tirou esse nome, vem, visita, porque dava a ideia de que ele era uma pessoa que vinha... que tem muitas igrejas que pensam assim, que Jesus é visitante, que o Espírito Santo é visitante, né? Eu oro, o Espírito vem, depois eu paro de orar, o Espírito vai embora, né? E não é, né? Porque ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. Então ele não é visitante na igreja nem na nossa vida, ele é alguém que está o tempo todo conosco. Por isso que houve essa mudança. Queremos comunicar aos irmãos que provavelmente essa semana os irmãos terão alguma novidade aqui no nosso estacionamento, porque já tem uma empresa que vai fazer a perfuração do solo para fazer a análise do terreno para, né, Silas? Para em seguida começarmos a pensar em termos de início de construção, porque se não começarmos, nunca iremos terminar. Então, o primeiro passo é o segundo passo, que esse agora, feito o estudo do solo, nós já vamos andar no outro passo, que é pensar em construção. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 33, diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma das grandes dificuldades que nós temos em relação à compreensão da palavra de Deus decorre da falta de compreensão que nós temos da língua que nós falamos. Então, nós falamos o português, mas não entendemos o português. Então, quando eu leio, por exemplo, esse texto que fala mas, tem muitos escritores aí confundindo mas com mais, né? Mas não é coisa, mais é quantidade e mas é ideia de adversidade, de contrário. Então, quando Jesus coloca essa expressão mas,
ele está mostrando, ele está dizendo para os cristãos que nós devemos ter uma vida ativa. Ser cristão não é apenas abandonar uma vida anterior. Ser cristão não é apenas abster de algumas coisas que nós fazíamos antes, mas é deixar em razão de outra atividade. Aí ele fala, não devemos andar preocupados com a série de coisas por aí afora. Então, muita gente diz, eu não vou mais me preocupar com nada. Não, ele está dizendo que devemos deixar de preocupar com essas coisas materiais e nos ocupar com o reino de Deus. Então, mas, deixando uma coisa e, em seguida, passando para outra coisa. Então, o cristão não é apenas aquele que deixa uma série de coisas erradas, mas é o que faz a opção de abandonar o erro para viver na prática do que é correto. Uma outra dificuldade que nós encontramos com relação a esse texto é que muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos no reino de Deus e não entendemos o que é o reino. Há muitas pessoas que estão vivendo no reino de Deus, tendo uma mente legalista, não entendendo que o reino de Deus o reino de Deus não se pratica por meio de uma imposição legal. O reino de Deus não tem nenhuma correlação com o mundo moral, por uma série de razões. E a primeira que eu queria destacar aqui nesta oportunidade é que o reino de Deus não é necessariamente normativo. É um reino que se move por meio de princípios. Não é uma norma, não é a norma, mas é o princípio que nos rege. O professor Zaqueu Moreira, ou Zaqueu Oliveira, como alguns queiram, ele, nos seus livros, ele não gosta de usar o termo doutrina batista ou doutrina. Primeiro, ele diz que não é batista, é bíblica, né? Porque antes de ser batista, é bíblica. E antes de ser doutrina, é um princípio. Uma norma diz, honra o teu pai e a tua mãe. Mas o princípio é no sentido de que alguém que não é meu pai, alguém que não é minha mãe, também, se precisar de ser honrado, eu preciso honrar. Então, essa falta de compreensão do reino, de que não é uma norma, é um princípio, nos leva a agir de forma errada dentro do reino de Deus. Uma outra questão que precisa ser entendida com relação ao Sermão do Monte é que as normas legais, elas são temporárias, elas são transitórias. Quando eu era adolescente, se falasse de um cristão divorciado, nem para cristão, qualquer pessoa no Brasil não podia divorciar, porque a lei não permitia divórcio. Tinha o quê? Um chamado desquite, que o indivíduo se desquitava, mas ele não podia casar mais nunca, né? Estava predestinado a viver sozinho para o resto da vida, porque não existia um segundo casamento. Isso é uma norma legal, uma norma jurídica. Então é passageira e é transitória. Hoje as pessoas divorciam no mesmo dia que casam. Eu caso agora, quando chega ali na porta, ele diz, volta aí que eu desisti, né? Divorcia logo ali mesmo, no cartório.
não precisa nem ir na justiça. Precisa do advogado, é claro, né? Mas não precisa ir à justiça. Então, isso é uma norma, ela é passageira, ela é transitória, ela muda. É uma norma que vale aqui, mas não vale fora daqui. Então, o homem que casar duas vezes, casar com duas mulheres ao mesmo tempo aqui no Brasil, ele está cometendo o crime de bigamia. Mas se ele está no Oriente, se ele está na África, ele pode ter, dependendo da condição financeira, ele pode ter 5 esposas que ele não tem nada contra ele. Ele está vivendo, é um cidadão de bem. Então, varia quanto ao tempo, quanto ao espaço. Da mesma forma, a questão dos costumes ou da norma moral, ela existe e depois, com o tempo, passa a existir. No meu tempo de adolescente, se a irmã entrasse na igreja com a calça comprida, na próxima sessão ela seria excluída do rol de membro. Hoje as pastoras, né, pregam aqui na frente de calças compridas, né? Já tem uns que pregam de bermuda, e as pessoas acham que é totalmente natural ou até bonito. Oh, como? Né? Porque o Espírito de Deus me dá liberdade, né? Confunde libertinagem com liberdade. Mas a ética cristã, ela é atemporal, ela é imutável. Então, a verdade bíblica, uma verdade, um valor do reino de Deus, ele tem validade em qualquer época e em qualquer lugar. Então, a verdade, os nossos missionários que estão na África, os nossos missionários que trabalham em países do Oriente Médio, eles continuam sendo esposos de uma só mulher, porque eles não são regidos pela lei do país que eles estão, mas eles são regidos pela ética cristã que está no coração deles. Então, quando nós lemos o Sermão da Montanha, quando nós lemos a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, às vezes nós criamos uma confusão tremenda. Porque Jesus não está falando de uma lei, de uma norma jurídica, ele não está falando de costumes, ele não está falando aqui de moral, ele está falando de ética. A lei, a cultura, a moral, tudo isso é imposto a nós. É uma imposição. Se eu acho que há um homem que usa uma saia não é homem ou é estranho, né? Isso é uma questão meramente cultural, né? Se você for para a Escócia, as pessoas lá, eu nunca falo não, mas Kilts, né? Kilts, as pessoas, né? Eles até usam calça comprida, mas se ele vai para uma festa formal, um casamento, eles vão, porque aquilo é o traje que representa a cultura deles. Então essas coisas nós não podemos nos basear nisso aí, porque muda de lugar para lugar, muda de época para época. Mas a ética cristã é algo que é imutável, porque ela vem de um Deus que não muda. E a ética não é imposta, a ética é algo que nós fazemos opção. Quando Jesus fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está impondo. Buscar, quer dizer, a ideia de buscar, sou eu que vou procurar. Sou eu que entro nesse processo de adesão. Eu tenho a liberdade de aceitar ou não aceitar. Aí quando ele fala,
Se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Se alguém bater na sua face, ofereça o outro lado. Isso não é uma norma, não é uma lei, é uma ética, né, que vale para mim, que só vale para o outro irmão se ele quiser. Se ele não quiser, não vale para ele. Se eu entender isso aqui como ética, eu vou colocar em prática. Se eu entender como lei, eu vou exigir que os outros coloquem em prática. Deu para entender? Se eu coloco como ética, alguém bateu no meu rosto direito, eles bata no esquerdo. Se eu entender como sendo uma lei, eu vou chegar diante do irmão e dar um tapa no lado direito do rosto e dizer: agora vira o esquerdo que eu vou bater de novo, né? Porque a lei diz que se eu bater no seu rosto direito, você vira o lado esquerdo. Então a lei me leva a cobrar de vocês, e a ética me leva a praticar, independente do que os outros pensam. É como Marta disse: não é justo eu aqui trabalhando o tempo todo e Maria aí sem fazer nada. Isso é lei. Jesus: não. Se você quer ficar trabalhando, fique. Mas você não pode obrigar alguém a fazer o que você acha que deve ser feito. Porque a dinâmica do reino é ética. É a ética. Buscar da ideia de que eu aceito, eu voluntariamente faço a opção por esse tipo, por esse modelo de vida. Se eu acho que todo dia, 5 horas da manhã, eu devo levantar, ir para um canto, ajoelhar, orar a Deus, isso é uma questão pessoal, ética. Eu não posso exigir que a esposa, que os filhos, que os netos, todos se levantem para orar às 5 horas da manhã, porque não tem nenhuma lei dizendo que todo cristão tem que acordar às 5 horas da manhã para orar. Então a lei obrigava todo judeu, determinado dia, jejuar pelo menos 2 vezes por semana, independente dele estar com vontade ou não. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus não significa necessariamente estar vindo à igreja, não significa necessariamente estar evangelizando, significa estar vivendo de acordo com a ética de Jesus Cristo. Quando nós lemos a história de Abraão, o pai da fé, Abraão, mesmo vivendo numa época distante de Jesus, ele praticava a ética cristã. Ele não era legalista. Quando chegou ao seu conhecimento que os pastores de Ló estavam brigando com os seus pastores, naquela circunstância, Abraão era a lei. Porque ele foi o chamado por Deus, ele foi designado por Deus, ele foi guiado por Deus por tudo ali. Então a promessa de Deus era para Abraão. E aí ele chama Ló e diz: olha, seus pastores estão brigando com os meus pastores. E ele poderia dizer, né? Aqui a promessa é minha, o acampamento é meu, e pega as tuas coisas e desapareça daqui, né? Mas ele foi pela ética. Você escolhe o lugar que você quiser. A única coisa que eu tenho certeza
é que eu não quero criar confusão com você. Mas isso era ética. Abraão não podia chegar para os seus vizinhos, Abraão não chegou para os seus vizinhos, Abraão não chegou para os povos que viviam ao seu redor, dizendo: a partir de agora, toda vez que um parente brigar com você, toda vez que alguém criar confusão com você, você vai dar a ele a liberdade de fazer o que ele bem entender. Não, isso valia para ele, porque era algo que estava no seu coração, era algo que era a sua ética. Então, quando nós entendemos assim, irmãos, nós fazemos, nós praticamos, não ficamos cobrando nada de ninguém, não ficamos brigando com ninguém, não ficamos exigindo que as pessoas sejam cópias ou que as pessoas sejam clone de nós. Então a ideia que Jesus está dizendo é que buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então quando Jesus diz aqui nesse sermão, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2 com ela ou com esse alguém, ele não está dizendo uma lei, não. Ele está dizendo assim, né? Que você, como cristão, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua convicção, procure agir desta maneira. Mas se eu entender como lei, eu vou dizer o quê? Eu chamei o fulano para andar 1 milha comigo, ele não quis andar. Então ele agora vai ter obrigado a andar comigo 2 milhas. Ele não diz assim, não. Quando você convidar alguém para andar 1 milha com você, e esse alguém não quiser, obrigue-o a andar 2 milhas com você. Não tem nenhum texto dizendo isso. Está dizendo que eu posso, se alguém me obriga a andar 1 milha, eu posso, querendo, dentro da minha consciência cristã, dentro da minha natureza, da minha essência divina, fazer isso aí. Um caso de ética. Zaqueu era um homem que, pela apresentação bíblica, era avarento, gostava de ganhar dinheiro. Eu acho que quase todo mundo gosta de um dinheirinho, né? Mas quando ele tem um encontro pessoal com Jesus, ele não recebeu do Senhor Jesus nenhuma imposição, ele não recebeu do Senhor Jesus nenhuma cartilha dizendo: olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Mas ele disse: estou disposto a doar metade dos meus bens para os pobres. Não tem nenhuma determinação bíblica dizendo que todo crente tem que doar, até porque tem muitos que não têm quase nada, né? Mas doar metade do que tem para outras pessoas. Isso era uma questão ética. Zaqueu entendeu que ele deveria fazer isto. Um grande amigo meu, que não está mais entre nós, pastor Miqueias, ele entendia desde o primeiro dia de ministério que ele queria viver 100% do ministério. Ele não aceitava trabalhar, aceitava até fazer trabalho, mas ele não aceitava receber nenhum centavo de algum trabalho secular, porque ele achava que deveria viver 100% só dependendo da obra de Deus. Isso era uma compreensão dele, né? Ele estava errado? Não. Mas se eu não posso dizer, com base no pensamento do pastor Miqueias, que o apóstolo Paulo era um indivíduo errado.
porque eu preguei aqui, ele dizendo, falando aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse: durante 3 anos que eu vivi com vocês, nunca recebi 1 centavo de ninguém. Trabalhei para o meu próprio sustento e para o sustento dos meus auxiliares. Então, a visão de Paulo era essa, e a visão de outras pessoas, como Pedro, outros, deixaram tudo para viver na obra. Então, é uma questão de foro íntimo, uma questão ética, e que nós não podemos dizer que Pedro era mais crente do que Paulo, ou que Paulo, pelo fato de não receber nada da igreja, era mais amoroso à obra do que aquele que recebia, porque é algo que está no coração de cada um de nós. Aí eu não posso dizer, esse pastor aqui é um mercenário, porque ele recebe dinheiro da igreja. Como também não posso dizer, aquilo ali é um santo, porque ele trabalha sem receber nada da igreja. Como é que eu posso definir que quem recebe trabalha por dinheiro e quem não recebe trabalha por amor? Eu não entendo. Alguém consegue? Porque alguém pode não receber nada simplesmente porque eu não quero receber nada da igreja, porque eu não quero ser corrigido pela igreja, eu não quero ser capacho dos irmãos da igreja. Não é assim? Então ele não está abrindo mão por amor, abrindo mão por orgulho, para não se sentir escravo da igreja. E pode ser que alguém que recebe é aquele que acorda de madrugada, é aquele que sai de manhã, é aquele que mesmo estando doente, sai para poder fazer a obra, para visitar. Então, não se partir por essa questão aí, não chega a lugar nenhum, porque é algo ético que acontece dentro do coração de cada um de nós. Então, a nossa visão, se for legalista, nem prestamos atenção em nós, vamos prestar atenção no outro. Fulano não vem à igreja, fulano não entrega o dízimo, fulano não gosta de visitar. Não tem, eu estou com 42 anos de ministério, não tem um manual batista, não tem na Bíblia dizendo quantas vezes eu tenho que visitar durante a semana, não está dizendo uma série de coisas, mas cada um de nós faz isso aqui, porque é algo que sai do nosso coração, não é nenhuma imposição. Então o reino de Deus é assim. Aí quando eu fico revirando a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, para saber se dízimo ela é da lei, se na época de Jesus tinha dízimo, se não tinha, isso é algo triste e significa que o meu coração não tem nada de ética cristã. Então eu não preciso de um versículo bíblico para dizer que eu devo visitar as pessoas que estão enfermas, embora tenha vários versículos. Eu não preciso de um versículo bíblico para dizer para mim que eu preciso buscar a presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim: cada um contribua de acordo com o propósito do seu. Não por obrigação, não com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Para o legalista, bem, eu devo dar qualquer coisa, ou então se o meu coração não está propondo nada, eu não dou nada, né?
Mas, meus irmãos, do ponto de vista ético, essa expressão do apóstolo Paulo é de uma amplidão, é de um alcance extraordinário. O que ele está dizendo é que o cristão contribui, não é por uma obrigação, não é porque Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Mas é porque ele tem alegria em participar da obra de Deus. Não é porque o versículo está dizendo que se fizermos prova de Deus, Ele vai abrir a janela do céu. Mas é porque eu tenho convicção, eu tenho satisfação em contribuir para a obra de Deus. É ética. A nossa igreja não tem mais aquela leitura dos nomes aqui na frente. A nossa igreja não coloca mais aquele quadro com os contribuintes e não contribuintes. Mas as pessoas continuam contribuindo. Aquelas que têm convicção. Porque não é uma exigência. Então, nenhum irmão aqui pode dizer, fulano de tal não é dizimista, porque o nome dele está ali em branco. Ninguém vai dizer, né? Mas dentro do meu coração, dentro do coração dos irmãos, há uma voz que diz, contribua com a obra de Deus. Participe da obra de Deus. E a gente faz isso com tanta alegria, né? Quando alguém fala assim, o alvo de missões foi atingido, os irmãos até se esquecem que nós não somos pentecostais, né? Glória a Deus, aleluia. Né? A gente até se esquece por um momento que a igreja não é pentecostal. Mas a verdade é que isso é algo que vem de dentro do nosso coração, é ética cristã. E o reino de Deus é pela ética e não pela lei. No encontro de Jesus com aqueles homens, e que eles disseram para o Senhor, esta mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés diz que tal mulher deve ser apedrejada. Aí Jesus diz, vocês estão redondamente enganados. O meu reino não é regido por uma lei. O meu reino é regido pela ética. Se vocês acham correto que alguém que faz... Se vocês se sentem pessoas justas, se vocês se sentem pessoas sem nenhum pecado, se vocês nunca fizeram nada de errado na vida, atirem a primeira pedra. E aí cada um, por uma questão de honestidade, deve ter dito, poxa, né? Eu estou devendo lá na venda, não paguei, é errado, né? Eu trato a minha esposa com ignorância, com grosseria, então quem sou eu? Cada um foi vendo os seus defeitos. E aí Jesus diz, eles pecadores não condenaram você. E eu que não tenho pecado, também não condeno você. Porque a finalidade da ética não é a condenação. A finalidade da ética é a restauração. Então, o Sermão do Monte não é uma imposição legal.
não é algo que eu leio, não é algo que eu decoro para exigir dos irmãos, mas é algo que eu coloco no meu coração para que eu faça em relação aos outros. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente vai, às vezes, dificilmente alguém que tem a sua vida pautada pela ética não tenha sido criticado alguma vez na vida, chamado de bobo, chamado de imbecil, mas você é tão besta, né? E finalizando, meus amados irmãos, muita gente pensa que a ética do reino é para agradar a Deus. A ética do reino não é para agradar a Deus, é para o nosso bem-estar espiritual e social. Se todas as pessoas colocarem em prática a ética do reino, não há necessidade de judiciário, não há necessidade de polícia, porque a ética do reino de Jesus, por si só, promove a paz social e garante a ordem pública. Abraão não chamou a polícia, Abraão não chamou o juiz, Abraão aplicou a ética divina e ele foi um homem abençoado. Amém? Declaro aberta agora reaberta a nossa sessão da quarta-feira. Alguns irmãos não puderam estar conosco,